uma decisão do ministro do STF, Flávio Dino, aprovado pela Corte, suspendeu as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores ao orçamento da União, até que o Congresso edite regras que garantam transparência na transferência dos recursos. A medida causou reações no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, desengavetou duas PECs, batizadas de anti-STF. Na tentativa de amenizar os atritos e impactos entre os poderes, um almoço reuniu parlamentares, ministros do Supremo e representantes do Executivo. Esse é o destaque da edição número 29 do Linha Política, mais uma vez com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, nós temos mais uma vez uma queda de braços entre os poderes e, claro, né, como já havia uma expectativa de que ela aconteceria, aliás, muita gente já esperava do ano passado para cá, a queda de braço desta vez tem como foco as emendas impositivas, até como retaliação do Congresso a ações que focam as próprias emendas, focam o próprio orçamento, tomadas no STF. Professor, quanto que essa disputa pode impactar as discussões, quanto que essa disputa pode impactar o debate sobre o orçamento? Bom, Francisco, eu acho que essa discussão, esse fato agora que apareceu aí dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mostra uma situação que é preocupante no Brasil. Vamos fazer uma recapitulação. Né? Antigamente, pelo menos do primeiro governo Lula, o Poder Executivo tinha uma ascendência sobre o Congresso Nacional. Com a Dilma, essa coisa deteriorou. O próprio Temer, o pouco tempo que ele esteve, ele não conseguiu, né, porque logo em seguida veio aquela ação do Joesley, do Lem Batista, né? Que o coloca numa situação bastante frágil. O Bolsonaro entrega o Poder Executivo ao Congresso Nacional, né? Ou seja, há um processo que vem desde Lula, que vem diminuindo, e chega em Bolsonaro. Bolsonaro entregou a chave do cofre à Câmara dos Deputados, né? Bom, isso tudo, Francisco, me leva a uma reflexão maior, mostra a fragilidade do sistema político brasileiro. Né? Ou seja, nós criamos uma situação que eu não vejo como sair dela. Pois é. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele está vendo a questão das emendas à luz da Constituição. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Ou seja, a Constituição diz como tem que ser. E nesses últimos anos, o que houve foi o total descontrole de como dividir essas verbas. Veja que essa questão das verbas impositivas estão indo até para o município. Os municípios também estão fazendo isso, quer dizer, os grandes municípios, né? Quer dizer, isso tira a representatividade, porque quem tem acesso à verba tem a condição de se reeleger, quem não tem acesso à verba não se elege. Daí, tudo isso vai embocar numa coisa que a gente está vendo há muitos anos. Falta de liderança política no Brasil. São sempre os mesmos. Ou seja, pessoas que estão interessadas na posição, na chave do cofre e distribuindo o dinheiro de uma forma muito atomizada, vamos dizer assim, muito diluída, quando o país precisa de ações concentradas para resolver problemas cruciais, como, por exemplo, a discussão, né, desse orçamento engessado com as verbas da saúde, com as verbas da educação. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo
produz um artigo mostrando que nós vamos ficar engessados, porque o crescimento dessas responsabilidades de orçamento vão levar o Brasil a uma situação de insolubilidade, porque não vai ter recurso para tudo isso. Então nós temos um problema de representatividade, um problema de liderança e um problema em que há recursos para que eles se mantenham no poder e nada de novo se faz no país. Então, eu não sei aonde que isso vai. Bom, aonde vai eu sei, é um desastre total. Mas como reverter essa situação, eu não vejo como. Então, o que resta ao Poder Executivo? Resta-se colocar ao lado do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, para tentar tirar alguma coisa para que ele também possa, porque ele também tem partido, ele também tem representatividade, né? Então, ou seja, é um imbróglio que não sei como que nós vamos sair dessa situação. O senhor citou o presidente Lula, né, no começo da sua fala, até para a gente fazer uma comparação do primeiro momento, né, os 2 primeiros governos Lula com esse terceiro, a realidade é muito diferente, né? Em primeiro e terceiro, Lula tinha uma forma de orquestrar melhor questões como essas. Hoje o país muito mais fragmentado, os poderes, aquilo que a gente sempre pede, né, dos poderes serem independentes. O problema é que no Brasil os poderes têm uma dependência, mas é uma dependência viciada, né? E principalmente quando a gente vê o presidente, ele utilizou o termo que o Congresso sequestrou o orçamento. A gente pode dizer que o Congresso hoje sequestrou a política, né? Porque o Executivo cada vez menos parece ter poder argumentativo. Apesar disso, há uma reunião marcada para esta terça-feira, a gente está gravando na terça-feira, né, professor? Há uma reunião marcada para hoje, em que o presidente pretende, ao lado do Arthur Lira, né, reunir Congresso e até mesmo o setor judiciário para poder tentar chegar a algum tipo de resultado razoável. A reunião no STF contou com a presença de todos os ministros da Suprema Corte e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Também participaram o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Só para a gente ter uma ideia, né? O senhor citou também o governo Bolsonaro na sua fala, né? E foi quando essa questão da emenda impositiva, que ganhou o nome aí do orçamento secreto, ele acabou explodindo, né, os valores. E a gente passou de praticamente uma expectativa de investimento de 16,8 bilhões em 22, no ano de 23, ainda com orçamento sobre pauta do último ano Bolsonaro, 28,9 bilhões. Só que o problema é que agora, em 2024, já sob tutela do executivo lulista, os valores que estão em 25 bilhões podem chegar até a 33. E aí, professor, só para a gente citar um pouco mais aqui dos valores, de acordo com o portal do Grupo Globo, G1, neste ano, o total autorizado é de 25 bilhões e 100 milhões de reais. Esse valor a gente já teve empenhados 21,3 bilhões, sendo que já foram pagos 14,1 bilhões. E não, só que eu estou falando de valores, professor. E quando a gente discute emendas impositivas, não são apenas valores, né? A gente está falando sobre poder político, principalmente em um ano de eleições municipais, e a gente sabe que para os deputados contar com essas emendas é questão mais do que necessária no debate político, né? Então, essa a situação que a gente não sabe como resolver isso. Porque veja uma coisa, quando você fala, no início da sua fala, você comenta o governo Lula, né?
Ou seja, havia uma relação entre Lula e os poderes constituídos, por exemplo, o PMDB, né? Ou seja, houve uma alternância na Câmara dos Deputados entre o PT e o PMDB, né? Ou seja, o Lula conseguiu, de uma certa forma, resolver essa questão. Ela perde, o Poder Executivo perde esse poder com a Dilma quando ela perde, né, o controle com o Henrique, né? O Henrique Alves, que inclusive teve que sair depois também com o Eduardo Cunha, né? Que de uma certa forma semeia o que nós estamos vendo hoje, ou seja, ele consegue criar na Câmara dos Deputados esse funcionamento que transforma o presidente da República refém da Câmara, né? Então, você pergunta, o que é o Lira? O Lira é líder de um partido, que partido? PP, não sei nem que partido que ele é, acho que é PP, né? PP, progressista. Progressista. Quem é esse partido? Na verdade, ele congrega um grupo dentro da Câmara dos Deputados, como o Eduardo Braga também, o Eduardo Braga tinha, né? Ou seja, ele que comanda o voto da bancada. Ou seja, não é nem mais o poder. E isso que está levando o país a uma situação insolúvel, porque, veja, o presidente da República fica refém da Câmara dos Deputados, do poder político, e o povo que o elegeu? Ele não conta com o povo que o elegeu? Ou seja, ele deveria, nesse momento, conclamar aqueles que votaram nele e dizer, olha, a situação é esta, eu não estou podendo governar, mas como que você vai ter isso? Então, quando você falou dos poderes independentes, os poderes são independentes constitucionalmente, mas na funcionalidade não são mais os que dominam a verba, porque é a única forma em que eles têm de se reelegerem ou de se manterem no poder. Uma emenda de 200 milhões, ela tem que ser compartilhada com o governador de estado. Ela tem que ser coletiva para toda a bancada. Ela não pode ser individual. Então eu penso que nós vamos encontrar uma saída, sabe, para as coisas voltarem à normalidade. Tanto na relação do Congresso com o governo, quanto na relação do Poder Judiciário. Agora eu pergunto a você, e pergunto à sociedade de uma maneira geral, como é que você governa um país onde você tem uma quantidade enorme de problemas sociais a serem resolvidos e você não tem verba? Pois é. Outra coisa, você tem um poder político que tem tudo. Ele tem a verba para se eleger, para se manter, e tem a verba ainda para ele produzir obras no interior, nos seus rincões, vamos dizer assim, que nada mais é para sustentá-lo no poder. E o país? E a sociedade? Como fica nisso? A crise junto ao STF, ela tem o seu estopim num posicionamento do Dino, né, Flávio Dino, e do STF como um todo, que acabou seguindo o ministro, posicionamento de cobrar mais transparência dessas emendas, né? Basicamente era isso, assim, as emendas não vão ser anuladas, mas sim elas precisam ter maior transparência, saber onde está se investindo, qual o resultado, por que cada cidade, por que cada município recebeu tal emenda, porque esse foi o confronto. A gente sabe, professor, de certa forma a gente sabe aqui que se você tornar esse cálculo, se você tornar esse contato mais transparente, a gente vai criar para esse grupo, para esse sistema que hoje atua com as emendas impositivas da forma como elas estão, um problema muito grande para atender aí partidários, para atender o prefeito afiliado, não é?
Basicamente, para a gente poder lembrar isso, o estopim dessa crise foi uma cobrança de maior transparência das verbas. Então, por aí você veja a situação que o país se encontra. Antigamente tinha as verbas secretas, né? As emendas secretas, sigilosas. Agora não, eles abrem, agora eles instituíram a sigilosa sem transparência, quer dizer, ou seja, eles governam dentro de um universo que é o universo político, e a sociedade, e os problemas do país, como é que fica? Ou seja, eles, na verdade, são agenciadores políticos que trabalham dentro de um círculo fechado, do qual eles se comunicam perfeitamente, né? E outra coisa, quando por exemplo, o Flávio Dino teve votação unânime de todos os seus pares, simplesmente pedindo transparência, né? Rastreamento, para onde que vai essa verba, e é a questão da eficiência, que inclusive é um princípio constitucional, ou seja, o que ele inclusive denominou de emendocracia, né? Nós estamos vivendo um país que é da emendocracia, não é mais democracia, não é mais partido político. Nós estamos vivendo essa questão da emenda, ou seja, os políticos se preocupam com a emenda. E veja, a situação se torna cada vez mais crítica sobre esse ponto de vista, que não vai haver, os que estão no poder serão os reeleitos, ou seja, sempre se manterão no poder. Daí não há possibilidade de renovação, não há possibilidade de desenvolvimento de novos líderes. E o que é mais importante ainda, quando há uma decisão, por exemplo, do Dino, o que o Lira em seguida responde? Cortar uma verba que iria favorecer o judiciário. Olha, gente, o que é isto? É máfia? É vendetta? É vingança? E aí o Supremo Tribunal Federal também não deixa de lado e vai examinar 13 investigações de suspeitas em emendas conseguidas dessa forma. Existem 13 processos no Supremo Tribunal de mau uso dos recursos públicos. Então, é lamentável tudo isso que a gente está assistindo, e parece que a sociedade está ao largo de tudo isso, né? Ou seja, a sociedade não faz parte disso tudo, e ela é a única prejudicada. O extrato disso é uma solução inteligente, concertada entre os poderes para buscarmos aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é um orçamento público que atinja a ponta para poder garantir bens jurídicos realizados para todas as pessoas no Brasil, de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de lazer, de cultura. E em meio a essa guerra STF-Congresso, né, o de certo, a gente tem uma certeza, coadjuvante a isso, parece ser cada vez mais o presidente da República, né? Um país presidencialista pero no mucho, não é, professor? Sim, porque a sociedade não participa do processo. Pois é. Quer dizer, um presidente da República que tem a maioria de votos da sociedade se declara refém não dos poderes, não são os poderes que o tornam refém, são a maneira como os poderes estão sendo dirigidos no Brasil. E a sociedade assiste tudo isso de uma forma tranquila, de uma forma como se nada tivesse acontecendo. Muito bem, professor. A gente é capaz até que tenhamos que voltar ao tema no próximo Linha Política, ou não no próximo, mas mais para frente, porque vamos ter muito mais disso. O Congresso, como o senhor disse, vai apertar o STF e o Executivo até onde puder, até porque as eleições do dia 6 de outubro estão cada vez mais próximas, e até porque também teremos outra eleição essencial para esse debate, que é o da presidência da Câmara, né? Então, com certeza vamos ter mais desse debate no Linha Política. Então, com certeza, essa renovação da Câmara vai se renovar o processo, não vai se renovar a prática constitucional,
vai se renovar, repetir o que Lira introduziu. Essa é a minha opinião, o que é um absurdo. É isso mesmo. Professor, muito obrigado pelo debate, viu? Imagino que é isso. Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 29 do Linha Política. No programa de hoje você conferiu áudios da TV Bandeirantes, TV Gazeta e TV Record. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis. Participação e comentários Márcio Meirelles. Edição de áudio Edson César. Edição Cassiane Ribeiro. Design de Jesus Henrique. Até mais.